Beleza, pessoal? Vimos já o caput do artigo 157 e vamos entrar agora no seu parágrafo primeiro. Lembra que no caput do artigo 157 nós falamos que tratava-se do crime de roubo próprio. Agora, no parágrafo primeiro do artigo 157, nós estamos diante do roubo impróprio. Olha aqui na tela. Roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º, diz o seguinte: na mesma pena, que pena? Pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, aquela mesma pena do caput. Quando fala isso, portanto, eu já sei que tanto o caput do artigo 157, bem como o parágrafo 1º, são hipóteses de roubo simples. Em que pese o caput ser roubo próprio e o parágrafo 1º ser denominado pela doutrina de roubo impróprio, as duas situações vão configurar roubo simples, porque não vão contar com uma majorante, com uma qualificadora. Então nós temos a pena aí de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Pessoal, a situação do roubo impróprio, ela vai se distinguir do roubo próprio, porque aqui no parágrafo 1º, a intenção do agente, e a doutrina fala isso, que a intenção inicial do agente é praticar um crime de furto. O que o agente efetivamente queria era subtrair a coisa e ir embora sem ser notado. Entretanto, algo de errado acontece no caminho. E a pessoa é notada, a vítima vai atrás do agente, um terceiro pode ir atrás e tentar impedi-lo de efetuar essa subtração. E aí, reparem, o agente quis inicialmente praticar o crime de furto. Entretanto, após subtrair a coisa, após já estar na posse da coisa, a subtração já aconteceu. O crime de furto já está consumado. Após a consumação do crime de furto, ele emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa. Por que ele faz isso? Olha aqui no tipo penal. Ele emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa para garantir uma das duas situações. Ou a fim de assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa, garantir, assegurar a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, fui flagrado cometendo um furto. Vem agora a vítima correndo atrás de mim, eu estou desarmado, só queria praticar um furto. Vem a vítima correndo atrás de mim, vejo que o cara é mais forte do que eu, e eu viro e falo: olha, estou armado. Se você continuar vindo para cima de mim, eu vou te matar. Empreguei a grave ameaça. Mas por que eu fiz isso? Pode ser por qualquer de uma das duas razões. A primeira, para assegurar a impunidade do crime. Eu sei que se ele me alcançar, ele vai me prender. E aí eu vou responder por este crime que eu havia praticado. Eu não quero responder. Então, para assegurar a minha impunidade, eu emprego violência ou grave ameaça contra a pessoa. Só que haverá ainda roubo impróprio se eu tiver empregado essa violência ou grave ameaça após subtrair a coisa com uma outra finalidade, para assegurar a detenção da coisa para mim. Eu sei que a vítima está vindo agora, se ela me alcançar, esse aparelho celular que eu furtei dela, eu vou ter que devolver. Então, quando a vítima me alcança, eu falo: olha, se você continuar vindo para cima de mim, eu vou te matar. Eu empreguei uma grave ameaça. Ah, professor, você estava botando só o dedo embaixo da roupa. Mesmo assim, é uma grave ameaça, considera-se uma grave ameaça. Da perspectiva da vítima, ela estava sendo gravemente ameaçada. Então, ao fazer isso, ao fingir que estou armado, a vítima está sofrendo uma grave ameaça. E eu fiz isso para assegurar a detenção da coisa, para que a vítima não pegue de volta aquele bem. Eu estou usando o exemplo da vítima, mas poderia ser um policial, poderia ser um terceiro do povo, poderia ser qualquer pessoa contra quem eu emprego violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime. Eu já me deparei com este crime em algumas situações, quando o agente furta objetos de um supermercado,
e na hora que ele está saindo, ele é flagrado pelo fiscal de loja. Então, ao perceber que foi flagrado, ele corre, foge, 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 foge. E na hora que ele é alcançado pelo fiscal de loja, ele fala: olha, se você me prender, eu vou te matar, eu vou atrás da sua vida, eu vou atrás da sua família. Muito bem. Por que ele fez isso? Porque ele queria assegurar a sua impunidade. Só que ele acabou incorrendo, ele havia praticado somente o crime de furto. Mas ao empregar essa grave ameaça, ele responde agora não pelo crime de furto. Ele não responde mais pelo crime de furto. O crime de furto fica absorvido, o princípio da consunção. E o agente vai responder somente... Caiu meu celular aqui, daqui a pouco eu pego. O agente vai responder somente pelo roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º. Bota de novo aí na tela pra galera ver e para eu poder pegar o meu aparelho celular que caiu aqui, ainda bem que a tela não quebrou. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Muito bem. Vamos diferenciar então aqui o roubo próprio do roubo impróprio. Olha só, eu falei com vocês que lá no roubo próprio nós temos 3 meios de execução: a violência própria, a violência imprópria, que é o meio subreptício, reduzir a impossibilidade de resistência da vítima, e a grave ameaça. Olha aqui que interessante, no roubo impróprio, o roubo impróprio ele só pode ser praticado mediante violência própria ou grave ameaça. Vem comigo aqui, pessoal, e esse é um dos maiores peguinhas que existe em prova. Confundir o aluno em razão das denominações do roubo e das violências. Olha só que interessante. O roubo próprio, ele pode ser praticado mediante violência imprópria. Mas o roubo impróprio não pode ser praticado por meio da violência imprópria, por meio da redução à impossibilidade de defesa da vítima. Então tá aqui um detalhezinho que a gente tem que revisar, a gente tem que conhecer bem o que é reduzir a impossibilidade de resistência da vítima, que é a violência imprópria, para não confundir com a hipótese do artigo 157, parágrafo 1º, que é o roubo impróprio, que não pode ser praticado mediante violência imprópria. Beleza? Na tela aí. Qual que é o momento em que se emprega violência ou ameaça? No roubo próprio, vai ser antes ou durante a subtração que se emprega violência ou ameaça. Já no roubo impróprio, o emprego da violência ou da ameaça ocorre após a subtração. Qual que é a finalidade da violência ou da ameaça? No roubo próprio, possibilitar a subtração do bem. E no roubo impróprio, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, que inclusive são elementares do roubo impróprio do artigo 157, parágrafo 1º. O roubo próprio é um crime material que vai se consumar com a inversão da posse. E olha só que interessante, o roubo impróprio, ele é chamado de crime formal. Sabe por que ele é um crime formal? Porque, na verdade, a subtração já aconteceu. Então, o crime vai se consumar, o crime de roubo impróprio se consuma no momento que o agente emprega violência ou emprega grave ameaça com a finalidade de assegurar a detenção da coisa ou a sua impunidade. Entretanto, o crime vai se consumar, o crime do roubo impróprio se consuma com a violência, com o emprego da violência ou com o emprego da grave ameaça. E por que é um crime formal? Porque independe do agente conseguir o seu objetivo, que era o de assegurar a detenção da coisa, que era o de se manter impune. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, daquele sujeito que furta o supermercado, corre do fiscal de loja, o fiscal de loja alcança, segura e sofre ameaça, porque aquele que praticou o furto fala: olha, se você não me soltar agora, eu vou matar você e toda a sua família. E o fiscal de loja fala: problema é seu, eu vou continuar te segurando aqui, você vai ser preso agora. Reparem, houve a subtração anterior pelo agente? Houve. Em seguida, ele cometeu uma grave ameaça com a finalidade de assegurar a sua impunidade.
Neste momento, o crime de roubo impróprio está consumado. Ainda que o agente seja levado para a polícia, venha a ser preso em flagrante, o crime de roubo impróprio já está consumado. Então ele independe da produção do resultado naturalístico, que no caso seria garantir a sua impunidade, garantir a detenção da coisa, independentemente dele conseguir esse intento, que seria a sua impunidade, a detenção da coisa, o crime estará consumado no momento que ele efetua a grave ameaça ou a violência. Beleza, galera? Olha aqui então, o roubo impróprio é um crime formal. E o conatus, professor, o que é conatus? É a tentativa. A tentativa é possível no roubo próprio? Sim. No roubo próprio, claro que é possível. E no roubo impróprio? De acordo, tem uma pequena polêmica, mas de acordo com a doutrina majoritária e com o STJ, não é possível a tentativa no roubo impróprio, porque ou o agente subtrai e é capturado e não emprega violência nem grave ameaça, e aí ele vai responder somente pelo crime de furto, ou então ele efetua a subtração e pratica violência e grave ameaça, e o crime de roubo impróprio já vai estar consumado. Não haveria a possibilidade desta tentativa no crime de roubo impróprio. Não é 100% pacífico, mas este é o entendimento que deve se levar para a prova, ok? Tá aí na tela então mais uma vez a tabela para que vocês possam ler, levar com vocês este entendimento e ajudar aí na sua revisão. Muito bem, vamos entrar agora no roubo circunstanciado. E a primeira coisa que os alunos me perguntam é: professor, o que é isso? O que é roubo circunstanciado? Roubo circunstanciado e qualquer crime circunstanciado são aqueles crimes que sofrem um aumento de pena. Quando houver uma causa de aumento de pena, vai ser chamado de circunstância. Então nós temos o roubo circunstanciado, que é a mesma coisa que eu falar roubo majorado, roubo com aumento de pena. Mas a doutrina convencionou chamar o roubo de roubo circunstanciado, mas você pode ver na prova roubo majorado, roubo com aumento de pena, é tudo a mesma coisa. E é exatamente o que acontece aqui no parágrafo 2º, olha só. Nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 157, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Em que situações? Nestas situações que nós vamos ver aqui. E olha só, pessoal, essas situações. Inciso 1º, revogado, mas a gente vai falar sobre ele porque é importante relembrarmos o que falava no inciso 1º. Inciso 2º, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. 3º, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4º, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado e para o exterior. Ao ler, eu vou continuar lendo, mas vem comigo aqui. Ao ler essas majorantes, você já vai observar que existem algumas hipóteses qualificadoras do furto que estão previstas lá no artigo 155, parágrafo 4º, que se aplicam ao crime de roubo, mas no crime de roubo não serão consideradas qualificadoras, serão consideradas majorantes. Então tem que tomar um cuidado ao estudar para saber que, olha, eu tenho essa hipótese que vai agravar a situação do réu, tanto no furto quanto no roubo, mas lá no furto é uma qualificadora, porque a gente tem um novo patamar de pena mínima e máxima. No caso lá, o crime de furto vai para reclusão de 2 a 8 anos. Já aqui no roubo, aquela mesma circunstância que no furto era uma qualificadora, no crime de roubo é uma majorante. Olha aqui, por exemplo, no inciso 2º, o concurso de 2 ou mais pessoas, lá para o crime de furto, era uma qualificadora, que estava prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º. Aqui no roubo é uma majorante. Na hipótese do inciso 4º, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, lá no crime de furto, era uma qualificadora. Artigo 155, parágrafo 5º. Tranquilo? Olha o inciso 5º. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringido sua liberdade.
É o roubo com restrição de liberdade, importantíssimo, e ele passou a ser ainda mais importante para a prova após o pacote anticrime. Já vamos falar sobre isso. Inciso 6º. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Lá no crime de furto, eu tinha aqui também uma qualificadora, que era a qualificadora do parágrafo 7º. E no inciso 7º, eu tenho uma hipótese trazida pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, que diz: vai ser um roubo majorado, um roubo circunstanciado, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Beleza, galera? Vamos falar então sobre todas essas hipóteses. Muito bem. Começando então no inciso 2º. O inciso 2º diz: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Logo, trata-se de um crime acidentalmente coletivo. O que é um crime acidentalmente coletivo? O crime de roubo é um perfeito exemplo. É um crime acidentalmente coletivo. Por quê? Porque o crime de roubo pode ser praticado por uma pessoa. Entretanto, se ele vier a ser praticado por 2 ou mais pessoas, vai incidir uma causa de aumento de pena. O crime de furto também é um crime acidentalmente coletivo, porque é um crime que pode ser praticado por uma pessoa, mas se ele vier a ser praticado por 2 ou mais pessoas, haverá uma qualificadora. Olha aí na tela então. Crime acidentalmente coletivo pode ser praticado por somente um agente, mas a pluralidade de agentes exaspera, aumenta ou qualifica a pena. Segundo ponto, não é necessário que todos sejam autores, podendo haver a exasperação da pena quando o roubo for cometido em concurso entre um autor e um partícipe. Comentários que fizemos também lá no crime de furto, quando tratamos do furto qualificado pelo concurso de pessoas. Então, os comentários que nós fizemos lá no furto se aplicam aqui na hipótese do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 157. Eu não preciso ter coautoria, eu não preciso ter 2 ou mais autores, 2 ou mais pessoas que pratiquem o verbo núcleo, vem comigo, que pratiquem o verbo núcleo do tipo penal. Eu não preciso. Pode ser que eu tenha um autor e um partícipe, aquele que só prestou alguma contribuição, que induziu, instigou, prestou algum auxílio para que o crime seja praticado. Se houver, portanto, um autor e um partícipe no crime de roubo, ambos vão responder pelo roubo majorado, ok? Pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Terceiro ponto, aplica-se a majorante do concurso de pessoas, ainda que somente um dos autores ou partícipes seja identificado. Eu não preciso que os 2, ou os 3, ou os 4, vem comigo, sejam identificados. Basta eu saber que o roubo foi praticado em concurso de pessoas. Vamos supor que a câmera de segurança pegou a ação de 3 agentes, subtraindo o patrimônio de uma vítima. Eu consegui identificar somente um deles. E este que foi identificado e preso não fala por razão alguma quem eram seus comparsas. Repare, eu nunca vou chegar na autoria, vamos supor que eu nunca chegue à autoria, nunca descubra quem eram os outros 2 agentes. Ainda que eu não venha a descobrir quem eram os outros 2 agentes, eu sei que este agente identificado, ele praticou um roubo em concurso de pessoas. Logo, este identificado vai responder sim pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Beleza? Último ponto. Igualmente, aplica-se essa majorante se um dos autores ou partícipes for menor de idade. Também comentamos sobre isso lá no crime de furto. Se eu tiver um maior de idade praticando o crime de roubo com um menor de idade, este maior de idade ele vai responder normalmente pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º. E o menor de idade? O menor de idade vai responder lá pelo ato infracional análogo ao crime de roubo em concurso de pessoas. Lembrando que esse maior de idade responderia ainda pelo crime de corrupção de menores, artigo 244B do ECA, uma vez que ele está praticando um crime com menor de idade. Beleza? Vamos em frente. Inciso 3º diz o seguinte: haverá o aumento de pena de 1/3 até a metade se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Este é um crime que, em regra, será de dupla subjetividade passiva. Vem comigo. O que é dupla subjetividade passiva? É um crime que
em regra, eu vou ter dois sujeitos passivos, porque eu estou falando do transporte de valores. Então eu tenho aquela pessoa que está efetuando o transporte e que vai sofrer a grave ameaça, vai sofrer a violência, só que ela está transportando valores que não lhe pertencem. Então eu tenho este transportador, pode ser o motoboy, pode ser o caminhoneiro, pode ser o carro forte, eu tenho o transportador, sobre quem vai incidir o crime a conduta da ameaça, da violência. Só que eu tenho outro sujeito passivo, outra vítima, que é a vítima patrimonial. O caminhoneiro, o motoboy, o carro forte, né, os seguranças do carro forte, eles não vão sofrer, em regra, uma lesão patrimonial. Porque o patrimônio que está sendo subtraído é de outra pessoa. Eles vão sofrer, eles serão vítimas desse crime, mas vítimas da ameaça, da grave ameaça, da violência. Viu só? Então é um crime que, em regra, nós vamos ter uma dupla subjetividade passiva. O transportador vai ser o sujeito passivo da conduta violenta, da grave ameaça, e o proprietário daquele valor que está sendo transportado. Muito bem. O que se considera valores? Porque o inciso 3º fala, se a vítima está em serviço de transporte, de valores. Então, o que é considerado valores? Valores é qualquer objeto que tem expressivo valor econômico e liquidez. Pode ser dinheiro? Pode. Pode ser pedras preciosas? Pode. Pode ser cosméticos, professor? Galera, aí eu trouxe para vocês esse informativo 548 do STJ. O que vai ser considerado valores é tudo aquilo que tem expressivo valor econômico e liquidez. Neste julgado RESP 1309-966 do Rio de Janeiro, o agente que efetuou a subtração, que roubou esses cosméticos, ele conhecia o valor desses cosméticos, já tinha vendedores, compradores para esses cosméticos, então havia um expressivo valor econômico nesses cosméticos e uma liquidez certa do quanto o autor do crime iria lucrar nessa situação. Então reparem que o conceito de valores é um conceito muito abrangente. Cuidado, porque isso já foi cobrado em prova. Valor, transporte de valores, não é somente dinheiro, pedra preciosa ou coisas do tipo veículos. Pode ser veículos, podem ser pedras, pode ser dinheiro, é o que geralmente acontece, mas podem ser outros objetos que têm expressivo valor econômico e liquidez. Beleza? Quem tiver curiosidade pode ver aí esse RESP do STJ para ver os cosméticos sendo considerados valores e o agente vindo responder por essa majorante. Além disso, o agente que pratica este roubo, ele tem que ter prévio conhecimento dos valores que estão sendo transportados. Não pode ser acidental. Trata-se de circunstância subjetiva, ou seja, o agente tem que ter conhecimento. Imagina que agora eu vou subtrair o baú de um motoboy entregador de pizza. Simplesmente porque eu quero comer uma pizza. E aí eu viro para esse motoboy e falo, olha, me passa aí senão eu te mato. Me passa essa pizza, me passa o baú da sua moto, senão eu te mato. Beleza, eu pego o baú dessa moto, levo para casa, levo lá para qualquer lugar que seja, que eu more. E na hora que eu abro, crente que eu vou comer uma pizza, tem lá barras de ouro nesse baú. Eu respondo por esta majorante? Não. Não respondo. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento que eu estava subtraindo valores. Eu tinha conhecimento que eu achei que eu estava subtraindo, mediante grave ameaça, pizza. Então eu não vou responder por essa majorante. Para que o agente responda por essa majorante, ele tem que ter um prévio conhecimento de que ele vai agir, que a conduta dele é para a subtração de valores. Ok? Vamos em frente, inciso 4 na tela. Vai ser roubo circunstanciado se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Já falamos sobre lá no artigo 155, parágrafo 5º,
tem uma hipótese muito semelhante, só que lá é uma hipótese de furto qualificado, aqui é um roubo majorado. Mas a ideia do que a gente conversou lá dentro do furto se aplica agora aqui no roubo. Portanto, só se aplica a majorante mediante o efetivo resultado, ou seja, quando há o efetivo transporte do veículo subtraído para outro estado ou país. Eu subtraio um veículo com a intenção de transpor a fronteira do Distrito Federal para Goiás. Entretanto, antes de chegar em Goiás, eu sou preso. Reparem, eu tinha a intenção de chegar com este veículo no estado de Goiás. Entretanto, por razões alheias à minha vontade, eu não consegui. Pergunto a vocês, eu respondo pela tentativa de roubo majorado pela subtração de veículo que vem a ser transportado? Não, eu respondo pelo roubo simples consumado. Eu simplesmente não vou responder por essa majorante. Por quê? Porque o veículo não veio a ser efetivamente transportado para outro estado, para outro país. Beleza? Na tela. Continuando, inciso 5º. A pena aumenta-se de 1/3 até metade, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Galera, muita atenção nesta majorante, tá? Muita atenção. Ela vai ser cobrada cada vez mais. E isso ocorre por várias razões. Uma delas é porque nós estamos falando de um crime que tem acontecido muito na sociedade brasileira, que é esse roubo com restrição de liberdade. Mas além disso, este crime ele vai ser muito cobrado, vem comigo aqui, porque esta majorante passou a ser considerada um crime hediondo, de acordo com o pacote anticrime. De acordo com a Lei 13.964, esta hipótese de roubo majorado foi incluído no rol dos crimes hediondos da Lei 8.072. Então, esta hipótese, que é a única hipótese do parágrafo 2º do artigo 157, que configura um crime hediondo, ok? Na tela. Então, a pena aumenta de 1/3 até a metade se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Para que haja essa majorante, a finalidade da restrição tem que ser para assegurar a subtração da coisa ou evitar a ação policial. Vem comigo. Caso clássico, o agente que rouba um veículo, tá bom? Ele rouba um veículo e ele pega a vítima e coloca a vítima ou no banco de trás ou então no porta-malas. E ele fica com a vítima durante 1, 2, 3 horas em seu poder e somente vem a soltar essa vítima, geralmente num local ermo, horas depois. Por que ele faz isso? Ele geralmente faz isso para assegurar que a vítima não vai procurar a polícia. Porque se ele efetuasse a subtração, vamos supor, num estacionamento de um supermercado, e falasse, e assim, ameaçasse a vítima, roubasse a vítima, me passa a chave do seu carro, estou te roubando. O que a vítima faria assim que acontecesse este roubo? Ligar para a polícia. Vai dentro do supermercado, pede ajuda da polícia, e a polícia já começaria a monitorar para encontrar aquele veículo. Ao levar a vítima consigo e restringir a sua liberdade, ele impede que a vítima procure auxílio policial. E ao impedir o auxílio policial, ele garante para si a sua impunidade e ele garante a detenção da coisa, que ele não vai perder aquele carro que ele subtraiu. Ok? Então olha aqui, a finalidade dessa restrição é assegurar a subtração da coisa ou evitar a ação policial. E qual que é o tempo para caracterizar a restrição de liberdade? Vem comigo. Quando a gente fala roubo com restrição de liberdade, essa hipótese do inciso 5º, nós estamos falando em restrição de liberdade. Restrição de liberdade é menos do que privação de liberdade. Privação de liberdade é quando você, durante um tempo considerável, você mantém a vítima sob o seu poder com a sua liberdade privada. Mas, professor, o que vai ser considerado liberdade restringida e liberdade privada? A partir de que momento, de quantas horas, de quantos minutos eu posso dizer que a liberdade da vítima foi restringida? Pessoal, não há uma definição sobre isso. É uma daquelas situações, e vocês já estão reparando que quando a gente fala de tempo,
geralmente no que concerne tempo, isso vai depender muito da análise casuística, uma análise do juiz que será feito no caso concreto. Ele é quem vai entender, determinar se houve ou não a restrição de liberdade da vítima. Mas, em regra, o que se considera a restrição de liberdade da vítima? Vai se considerar quando o agente mantém a vítima por um tempo superior ao necessário para efetuar a subtração. Como assim, professor? Pessoal, toda vítima de roubo, ela tem a sua liberdade restringida. Ainda que seja por alguns segundos, por alguns minutos, ela vai ter a sua liberdade restringida. Nos exemplos que eu trouxe para vocês das vítimas sendo abordadas na rua, na parada de ônibus, dentro do coletivo, por acaso a vítima, no momento que ela está sendo assaltada, ela pode falar, olha, eu não quero ser assaltada, com licença que eu estou indo embora? Ela pode fazer isso? Claro que não. Então, naquele momento que ela está sendo assaltada, ela está com a sua liberdade restringida. Mas nem por isso o agente vai responder pelo roubo com restrição de liberdade. Por que não? E aí vem a doutrina e fala, olha, a gente vai dizer que é um roubo com restrição de liberdade quando a vítima é mantida sob o poder do agente por tempo superior à subtração. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês da vítima que é abordada no estacionamento do supermercado, o agente chega e fala, vítima, me passa me passa as chaves do seu carro, senão eu te mato. E durante 30 segundos, 40 segundos, enquanto a vítima está pegando ali a sua chave, ela está com a liberdade restringida. E isso é o crime de roubo, normalmente. Se ele pegasse ali o crime de roubo, pegasse as chaves e fosse embora, crime de roubo simples. Crime de roubo simples. Entretanto, o que ele faz? Repare, ele pega a vítima e fala, vítima, agora você vai entrar dentro do porta-malas. Ele vai permanecer com a vítima por um tempo superior ao necessário da subtração. E aí ele fica com a vítima 1, 2, 3 horas até soltar essa vítima, o sujeito passivo. Reparem que ele permaneceu com a vítima, com o sujeito passivo, por tempo superior ao necessário para a estrita subtração da coisa. Beleza, galera? Então tá aí, não há tempo mínimo, deve ser um tempo juridicamente relevante e estará caracterizada em regra quando a restrição da liberdade se der por tempo superior ao necessário para a subtração. E aqui, talvez a informação que mais vai ser cobrada a partir de agora, aquela que você mais precisa saber. Este inciso 5º passou a ser considerado crime hediondo a partir de 23 de janeiro de 2020. Lógico que, ao tornar o crime hediondo, nós estamos diante de uma novatio legis impégius, uma nova lei que veio a prejudicar o réu. Aquele que praticou roubo com restrição de liberdade até o dia 22 de janeiro de 2020 responde pelo roubo majorado, mas sem que seja considerado um crime hediondo. A partir do dia 23 de janeiro de 2020, quem praticou um crime com restrição de liberdade já será tratado como um crime hediondo. Beleza, pessoal? Então, muita atenção à data em que entrou em vigor na tela. A data que entrou em vigor a Lei 13.964. Beleza? Vem comigo, vamos parar por aqui, próximo bloco. A gente continua, até lá.